O choque o fez cambalear, o coração acelerando como se fosse explodir, e em um impulso cego, ele pegou as chaves do carro e saiu correndo para a rua, ignorando a tempestade que caía impiedosa. Minutos depois, o som de pneus guinchando ecoou pela Avenida da Liberdade, e o acidente inevitável selou não só o fim de uma ilusão, mas o início de uma espiral de dor que mudaria tudo. Miguel acordou no hospital com o corpo dolorido, faixas cobrindo os braços e uma confusão mental que o impedia de lembrar imediatamente o que havia acontecido. Os médicos falavam em voz baixa sobre contusões e uma concussão leve, mas o verdadeiro ferimento estava no peito, onde a traição de Tiago queimava como fogo. Ele se lembrou da carta: "Meu querido André, você é o único que entende minha alma." Como pôde Tiago, o homem que ele amava há 2 anos, esconder algo assim? Eles haviam construído uma vida juntos, ou pelo menos era o que Miguel acreditava. Tiago era o executivo bem-sucedido, charmoso e confiante, que o resgatara de uma existência monótona em uma pequena vila no Alentejo. Miguel, um professor de história de 25 anos, havia deixado tudo para trás por ele, família, amigos, segurança, acreditando que o humor deles era forte o suficiente para enfrentar o mundo. Quando Tiago finalmente apareceu no quarto do hospital, seu rosto pálido e olhos avermelhados, Miguel sentiu uma mistura de raiva e desejo. "Por quê?", murmurou ele, a voz fraca. Tiago se sentou na beira da cama, pegando sua mão com hesitação. "Foi um erro, Miguel. André é do passado. Eu te amo, você sabe disso." Mas as palavras soavam vazias, como um script ensaiado. Tiago explicou que a carta era antiga, de antes de eles se conhecerem, mas Miguel não conseguia acreditar. Ele havia visto a data, 3 meses atrás. A mentira pairava no ar, sufocante. Tiago, 28 anos, vindo de uma família conservadora de Porto, sempre fora mestre em esconder partes de si mesmo. Seu trabalho na firma de advocacia exigia discrição, e em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições católicas e julgamentos sociais, ser gay não era algo que ele assumia abertamente. Miguel pensou em sua própria família. Seus pais, devotos e tradicionais, nunca aceitaram sua orientação. Quando ele se assumira aos 18 anos, o pai o expulsara de casa, gritando que aquilo era uma vergonha para a família. "Você não é mais meu filho", ecoava em sua mente. Ele havia reconstruído a vida em Lisboa, encontrando refúgio nos braços de Tiago. Agora, tudo desmoronava. "Eu preciso de tempo", disse Miguel, virando o rosto. Tiago assentiu, mas seus olhos revelavam medo, não de perder Miguel, mas de perder o controle da narrativa. Dias após a alta, Miguel voltou ao apartamento que dividiam no Bairro Alto. O lugar, outrora cheio de risos e planos para o futuro, agora parecia um museu de memórias falsas. Ele vasculhou as coisas de Tiago, encontrando mais evidências, mensagens no celular deletadas, mas recuperáveis, fotos em um pendrive escondido. André era um colega de trabalho, jovem e ambicioso, que Tiago encontrava em viagens de negócios. A traição não era só física, mas emocional, conversas profundas sobre medos e sonhos que Tiago nunca compartilhara com ele. Miguel sentiu uma onda de náusea. Porque ele havia sido tão cego? Ele se lembrou das noites em que Tiago chegava tarde, cheirando a perfume estranho, e das brigas sobre compromisso. "Eu sou fiel a você", Tiago sempre dizia, com aquele sorriso convincente. A pressão familiar de Tiago era o cerne do problema. Seus pais, ricos e influentes, esperavam que ele se casasse com uma mulher de boa família, perpetuando a linhagem. Tiago vivia uma dupla vida: de dia, o filho perfeito; de noite, o amante secreto. Miguel era o troféu, bonito, inteligente, mas descartável se ameaçasse a fachada. "Eu te protejo", Tiago costumava dizer, mas agora Miguel via que era o oposto. Tiago o usava para satisfazer desejos enquanto mantinha as aparências. Em uma tarde ensolarada, Miguel confrontou Tiago no café onde se conheceram. "Você me usou como um segredo sujo", acusou ele, voz tremendo. Tiago negou, mas seus argumentos eram fracos. "A sociedade não nos aceita, Miguel. Meus pais me deserdariam." Miguel riu amargamente. "E eu? Eu perdi tudo por você." A discussão escalou, vozes altas chamando a atenção dos clientes. Tiago pagou a conta e saiu, deixando Miguel sozinho com a conta emocional. Aquela noite, Miguel ligou para sua irmã, a única da família que ainda falava com ele. "Eu errei, Ana. Ele não vale a pena." Ela o ouviu chorar, oferecendo palavras de conforto. "Volte para casa, irmão. Papai está mudando." Mas Miguel sabia que não era simples. O acidente o fizera questionar tudo: sua identidade, suas escolhas. Ele decidiu ficar em Lisboa, mas longe de Tiago. Encontrou um quarto alugado em Alfama, começando a reconstruir. No entanto, o passado não o deixava ir. Tiago ligava incessantemente, prometendo mudanças.
Eu vou me assumir, jurava. Miguel queria acreditar, mas a dúvida o corroía. Enquanto isso, André entrou em cena. Miguel o encontrou por acaso em uma manifestação pelo orgulho gay no Rossio. André, 24 anos, com olhos castanhos e um sorriso genuíno, confessou tudo. Tiago me disse que vocês estavam terminados. Mais uma mentira. Miguel sentiu raiva, mas também pena. André era outra vítima da rede de enganos de Tiago. A tensão crescia. Miguel começou a frequentar grupos de apoio para homens gays, onde ouvia histórias semelhantes, famílias rejeitadoras, sociedades hipócritas. Ele se via neles, e isso o fortalecia. Mas o preço era alto: insonias, depressão, perda de confiança. Tiago, por sua vez, enfrentava sua própria crise. Seus pais descobriram rumores sobre sua vida dupla através de um primo fofoqueiro. Ou você endireita sua vida, ou perde tudo, ameaçaram. No fim dessa fase, Miguel tomou uma decisão arriscada: confrontar os pais de Tiago. Ele marcou um encontro em Porto, viajando de trem com o coração na boca. Seu filho me ama, mas tem medo de vocês, disse ele à mãe de Tiago, uma senhora elegante mas fria. Ela o olhou com desprezo. Meu filho não é como você. As palavras o feriram, mas também o libertaram. Ele voltou a Lisboa sabendo que a batalha estava só começando. Miguel caminhava pelas ruas empedradas de Alfama, o som do fado ecoando de uma tasca próxima, misturando-se aos seus pensamentos turbulentos. Ele havia-se mudado para lá há 2 semanas, mas o peso da traição ainda o sufocava. No trabalho, como professor em uma escola secundária, ele se esforçava para manter a compostura, mas os alunos notavam sua distração. Senhor Miguel, está tudo bem? Perguntou uma aluna sensível. Ele sorria forçado, respondendo que sim, mas por dentro, questionava cada escolha. Tiago não desistia. Enviava flores ao apartamento antigo, mensagens pedindo perdão. Eu errei, mas posso mudar. Miguel deletava tudo, mas uma parte dele ansiava pela reconciliação. Era o conflito interno que o dilacerava, amar alguém que o traíra, sabendo o risco. Em uma sociedade portuguesa onde o casamento gay era legal desde 2010, mas o preconceito persistia em camadas sociais conservadoras, Miguel se sentia isolado. Seus amigos, poucos e fiéis, o aconselhavam a seguir em frente. Ele te usou, Miguel. Não vale o sofrimento, dizia Pedro, seu melhor amigo, em um bar no Chiado. Mas o destino conspirava contra a paz. André reapareceu, dessa vez intencionalmente. Eles se encontraram em um café, e André revelou mais detalhes. Tiago me prometeu deixar você. Disse que era só uma fase. Miguel sentiu o estômago revirar. Não era só traição, era planejamento deliberado. André, arrependido, pediu desculpas. Eu não sabia o quanto você significava para ele. Mas Miguel via a verdade: Tiago manipulava todos para manter seu equilíbrio precário. A pressão familiar de Miguel ressurgia. Sua mãe ligou, voz trêmula. Seu pai está doente, filho. Ele quer te ver. Miguel hesitou. O pai, um pescador aposentado no Alentejo, nunca se desculpara pela rejeição. Mas a doença, um câncer diagnosticado recentemente, mudava as perspectivas. Miguel viajou para lá, o trem balançando como seus emoções. Ao chegar, encontrou o pai frágil na cama. Eu errei, Miguel. O medo me cegou. Lágrimas rolaram. Foi um momento de reconciliação parcial, mas o pai acrescentou: mas esse seu estilo de vida é contra Deus. Miguel saiu dali com o coração dividido, alívio misturado a dor renovada. De volta a Lisboa, Tiago esperava na porta do prédio. Eu sei sobre seu pai. Deixe-me ajudar. Miguel o deixou entrar, um erro que ele lamentaria. Eles conversaram por horas, Tiago confessando seus medos. Meus pais me pressionam para casar com a filha de um sócio. Se eu me assumir, perco a herança, o emprego. Miguel ouvia, empatizando apesar de tudo. E eu? Sou o quê nisso? Tiago beijou, mas Miguel se afastou. Não mais. No entanto, a atração persistia. Em uma noite de fraqueza, eles dormiram juntos, um ato de desespero mais que amor. Na manhã seguinte, arrependimento. Miguel o expulsou, jurando nunca mais. Mas Tiago, desesperado, tomou uma decisão radical: contou aos pais sobre sua orientação. A reação foi explosiva. O pai o deserdou verbalmente, a mãe chorou histericamente. Você nos envergonha. Tiago perdeu o apoio financeiro, forçado a vender bens. Agora, sem rede de segurança, Tiago se voltava para Miguel. Veja o que eu fiz por nós. Mas Miguel via manipulação.
Você fez por culpa, não por amor. A tensão escalava. André, sentindo-se culpado, confrontou Tiago no escritório. Deixe Miguel em paz. A briga resultou em demissão para André, e Tiago o culpou por tudo. Miguel, enquanto isso, ingressava em terapia. O psicólogo o ajudava a desvendar os nós, o medo de abandono enraizado na rejeição familiar, a dependência emocional de Tiago. Você merece alguém que te valorize inteiramente, dizia o terapeuta. Miguel começava a se envolver em ativismo, participando de eventos pela igualdade LGBT em Portugal. Lá, conheceu Luís, um ativista de 30 anos, honesto e aberto sobre sua sexualidade. Luís o atraía, mas Miguel hesitava, traumatizado. O clímax dessa fase veio em uma manifestação no Marquês de Pombal. Tiago apareceu, tentando reconquistar Miguel publicamente. Eu te amo, gritou ele diante da multidão. Mas Miguel, fortalecido, respondeu, amor não é posse. A cena viralizou nas redes sociais, expondo Tiago. Seus pais viram, e o corte foi definitivo. Tiago, agora sozinho, afundava em depressão. Ele ligava para Miguel à noite, bêbado, implorando. Eu perdi tudo por você. Miguel sentia pena, mas também raiva. O preço que Tiago pagava era consequência de suas escolhas, não dele. Miguel decidia bloquear o número, focando em si mesmo. Mas o passado batia à porta. A irmã de Tiago, simpática a Miguel, o procurou. Meu irmão está destruído. Ajudo. Miguel recusou. Ele precisa se ajudar primeiro. Essa recusa o libertava um pouco mais. No fim, Miguel viajava para o Algarve, buscando clareza. Lá, refletia sobre as perdas, confiança, inocência, tempo. Mas também ganhos, força, autoconhecimento. O mar agitado espelhava sua alma, turbulenta, mas resiliente. As ondas do Atlântico batiam contra as falésias do Algarve, onde Miguel passava dias em introspeção. Ele caminhava pela praia de Benagil, o sol aquecendo sua pele, mas o frio interno persistia. Longe de Lisboa, ele tentava curar as feridas, mas memórias de Tiago invadiam como maré alta. Porque eu ainda o amo, questionava-se, chutando areia. Luís, o ativista, ligava ocasionalmente, oferecendo amizade genuína. Venha para um evento em Faro, convidava. Miguel aceitava, buscando distração. No evento, uma palestra sobre direitos LGBT em Portugal, Miguel falava pela primeira vez publicamente sobre sua história. Eu fui traído não só por um homem, mas por uma sociedade que nos força a esconder. Aplausos ecoaram, e Luís o elogiou. Você é forte. Pela primeira vez em meses, Miguel sentia esperança. Eles jantaram juntos, conversando sobre sonhos. Luís, abertamente gay desde a adolescência, contrastava com Tiago, sem máscaras, sem segredos. De volta a Lisboa, Miguel descobria que Tiago havia se mudado para um apartamento modesto em Benfica, trabalhando em um emprego menor. Amigos em comum contavam que ele frequentava terapia, tentando se reconciliar com sua identidade. Ele pergunta por você, diziam. Miguel ignorava, mas o conflito moral o atormentava, perdoar ou punir. A doutrina católica de sua criação pregava perdão, mas a dor gritava vingança. Uma reviravolta veio quando os pais de Miguel o visitaram. O pai, enfraquecido pelo tratamento, estendia um ramo de oliveira. Eu vi as notícias sobre você na manifestação. Estou orgulhoso da sua coragem. Miguel chorou, abraçando-o. Mas a mãe acrescentou, só não traga esse estilo para casa. O progresso era parcial, mas real. Miguel via o preço da aceitação, paciência infinita. Tiago, sabendo da visita, enviava uma carta, não de amor, mas de confissão. Eu te usei como troféu para validar minha sexualidade reprimida. Desculpe. Miguel a leu tremendo. Era o reconhecimento que ele ansiava, mas tardio. Ele respondeu por e-mail, boa sorte na sua jornada. Sem mais. Mas o destino os unia novamente. Em uma festa de orgulho no Príncipe Real, Miguel esbarrava em Tiago. Ele estava mudado, mais magro, olhos cansados. Posso conversar? Miguel assentia, cauteloso. Tiago contava sua história, perda da família, amigos falsos, solidão. Eu paguei caro pelas minhas mentiras. Miguel ouvia, empatizando. Eu também paguei. Eles se despediam como estranhos, mas com respeito mútuo. Luís se tornava mais presente. Eles saíam, compartilhando beijos tímidos. Miguel hesitava, temendo repetir erros. E se você me trair? Luís ria. Eu sou eu mesmo, Miguel. Sem segredos.
Era refrescante, mas o trauma persistia. A tensão social escalava. Um artigo no jornal expunha a história de Tiago, anônima mas reconhecível. Comentários online destilavam ódio, gays como ele merecem sofrer. Miguel defendia anonimamente, mas via o preconceito enraizado. Em Portugal, apesar das leis progressistas, vilas rurais e famílias tradicionais resistiam. Miguel confrontava sua própria moral. Em terapia, discutia: perdoar Tiago é trair a mim mesmo. O terapeuta respondia: perdão é liberdade. Miguel decidia encontrar Tiago uma última vez, em um banco no mirador da Senhora do Monte. Eu te perdoo, mas não volto. Tiago chorava. Obrigado. Era o fechamento que ambos precisavam. Mas o preço continuava. Miguel perdia promoções no trabalho por distrações pessoais, e quando discriminação sutil. Ele lutava, processando a escola. Isso é preconceito. Ganhava, mas exausto. Luís o apoiava, e o relacionamento florescia. Eles viajavam para Sintra, explorando castelos, simbolizando novas fundações. Miguel se sentia vivo novamente. No entanto, uma traição final de Tiago surgia. Ele contatava Luís, mentindo sobre Miguel. Ele ainda me ama. Luís confrontava Miguel, que negava. É ciúme. A confiança abalada, mas Luís acreditava. Eles fortaleciam o laço. Miguel refletia sobre as lições: amor requer honestidade, sociedade evolui devagar, escolhas definem destinos. O alto trão se aproximava, com decisões irrevocáveis. O outono chegava a Lisboa, folhas caindo como memórias descartadas. Miguel e Luís moravam juntos agora, em um apartamento acolhedor no Campo de Ourique. A vida parecia estável, mas sombras persistiam. Tiago, após o perdão, desaparecera, mas rumores diziam que ele se reconciliara com a família sob condições: fingir heterossexualidade. Miguel se perguntava se o ciclo continuaria. No trabalho, Miguel recebia elogios por um projeto sobre história LGBT em Portugal. Alunos o admiravam, inspirados por sua abertura. Mas em casa, discussões com Luís surgiam. Você ainda pensa nele, acusava Luís em noites tensas. Miguel negava, mas admitia resquícios. É trauma, não amor. Luís, paciente, ajudava-o a superar. A família de Luís, liberal e acolhedora, contrastava. Eles jantavam juntos, rindo de histórias. Bem-vindo à família, Miguel, diziam. Era curador, mas destacava as perdas de Miguel. Seu pai melhorava, mas a relação era frágil. Uma crise explodia quando Tiago reaparecia, doente. Ele ligava para Miguel: preciso de ajuda. Tenho HIV. O choque paralisava. Tiago explicava, contraído em um encontro casual após o rompimento. Teste-se, aconselhava. Miguel o fazia, negativo, alívio misturado a raiva. Por que me contar? Tiago respondia: você merece saber o risco que corri. Era uma confissão de imprudência passada. Miguel debatia internamente: ajudar ou ignorar. A moral o impelia a apoiar. Ele visitava Tiago no hospital, vendo-o vulnerável. Eu causei isso a mim mesmo, admitia Tiago. Conversas profundas seguiam, sobre arrependimentos. Tiago se assumia publicamente em um post online, perdendo mais amigos, mas ganhando paz. Luís reagia mal: ele te manipula de novo. Uma briga intensa: escolha, ele ou eu. Miguel escolhia Luís, mas o dano estava feito. Confiança abalada, eles se separavam temporariamente. Miguel ficava sozinho, questionando: sou amaldiçoado. Ele se envolvia mais no ativismo, organizando workshops sobre saúde mental na comunidade LGBT. Lá, ouvia histórias de traição, rejeição, resiliência. Inspirado, escrevia um blog anónimo, viralizando. Tiago se recuperava, agradecendo Miguel. Você me salvou. Mas Miguel via o preço: sua relação com Luís em risco. Ele confrontava Luís em um café. Eu ajudei por humanidade, não amor. Luís perdoava, eles reconciliavam, mais fortes. A sociedade reagia. Um debate nacional sobre discriminação surgia, impulsionado pelo post de Tiago. Miguel participava de painéis na TV, expondo-se. Comentários positivos e negativos choviam. Seus pais assistiam, o pai ligando: estou aprendendo, filho. Mas o custo era alto. Miguel recebia ameaças online, forçando-o a mudar rotinas. Luís o protegia, mas o stress os desgastava. Em um ponto crítico, Tiago propunha amizade. Sem romance, só apoio.
Miguel aceitava cautelosamente. Os três se encontravam, tenso mas civilizado. Luís via a humanidade de Tiago, perdoando. O alto trão chegava com uma oferta de emprego para Miguel em Coimbra, como professor universitário. Aceitar significava mudança, deixando Luís e o passado. Ele debatia, segurança ou risco. Luís incentivava, vá, eu vou com você. Miguel aceitava, mas no dia da mudança, Tiago aparecia com uma revelação: André está de volta, querendo-me processar por mentiras. Miguel aconselhava, em frente. Era o fechamento. Na nova vida em Coimbra, Miguel refletia sobre as jornadas, traições, perdões, crescimentos. O amor com Luís florescia, autêntico. Coimbra recebia Miguel e Luís com braços abertos, a universidade pulsando com energia jovem. Miguel lecionava com paixão, incorporando lições pessoais em aulas sobre história social. Luís trabalhava remotamente, e juntos construíam uma rotina harmoniosa. Mas ecos do passado sussurravam. Tiago, de Lisboa, mantinha contato esporádico, atualizando sobre sua saúde e ativismo. Ele fundara um grupo de apoio para homens gays com HIV, transformando dor em propósito. Obrigado por me inspirar, escrevia. Miguel sorria, vendo redenção. A família de Miguel visitava, o pai caminhando devagar mas com orgulho. Você construiu algo belo, filho. Conversas profundas curavam velhas feridas. A mãe, ainda reservada, aceitava Luís aos poucos. Ele te faz feliz, admitia. Mas conflitos surgiam. Em uma conferência em Porto, Miguel reencontrava André, agora amargo. Tiago destruiu vidas, acusava. Miguel defendia, todos erramos. André revelava planos de expor segredos, chantageando Tiago. Miguel alertava Tiago, que decidia confrontar, publique tudo, eu não me escondo mais. O escândalo explodia nas mídias. Tiago perdia o emprego restante, mas ganhava apoio da comunidade. Miguel testemunhava em seu favor, expondo-se novamente. O preço, estresse, noites insones. Luís apoiava incondicionalmente. Somos uma equipe. Seu amor era o ancorador de Miguel. Eles casavam em uma cerimônia simples no Douro, com amigos e família. Votos trocados, na saúde e na doença, na verdade sempre. Anos passavam, o tempo voava. Miguel, aos 30, publicava um livro sobre suas experiências, best-seller. Debates nacionais seguiam, impulsionando mudanças sociais. Tiago se tornava palestrante, vidas tocadas. Mas reflexões profundas vinham. Miguel questionava escolhas, perdoar Tiago foi certo. Ignorar teria sido melhor. A sociedade evoluía, mas devagar, casamentos gays aumentavam, mas preconceito persistia em bolsões. Em uma noite estrelada, Miguel e Luís caminhavam pelo Mondego. Valeu a pena? Perguntava Miguel. Luís respondia, cada dor nos trouxe aqui. A história de Miguel era de perda e ganho, confiança traída, mas resiliência encontrada, amor falso, mas verdadeiro descoberto. Ele pagara caro, saúde mental, relações, mas emergira mais forte. Tiago, redimido, casava com um parceiro honesto. André desaparecia, talvez curado. Miguel olhava para o futuro, grato. Mas a pergunta pairava, em um mundo de máscaras sociais, o perdão a um traidor é fraqueza ou força?